Pode, Senhor, igreja, amém? Vocês estão felizes? Também estou muito feliz. Vamos se colocar de pé, vamos tirar um momento de oração. Nesse momento você venha pedir para que Deus venha falar com você, para que você possa entender a mensagem. Não trouxe algo muito elaborado, muito complexo, mas eu acredito muito na simplicidade de Cristo, na simplicidade do Evangelho. Amém? Espírito Santo de Deus, ó Pai, Pai, eu oro, Senhor, para que a Tua igreja, Pai, venha receber, Senhor, a Tua mensagem, ó Pai, de uma forma clara, Pai, de uma forma sincera, de uma forma pura, Pai, sem nenhuma distorção, sem nenhuma distração, ó Pai. Pai, eu oro, Pai, que o Senhor venha preparar o nosso coração, ó Pai, para receber, Senhor, a Tua mensagem, a Tua semente, ó Pai, e que venha frutificar, Senhor. Pai, eu oro, ó Pai, para que a Tua presença, Pai, venha ser estabelecida, Senhor, sobre esse ambiente. Eu oro para que a Tua presença venha ser estabelecida sobre a Tua casa, sobre os nossos corações agora, Pai. Pai, que venhamos, Senhor, estar atento, ó Pai, para Te compreender, ó Pai. Que venhamos estar, Senhor, atento, ó Pai, para Te ouvir, ó Pai, para Te receber, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, Pai, tira do nosso coração, ó Pai, qualquer tipo de ego, ó Pai, qualquer tipo de escolha, ó Pai, que queremos fazer sem a Sua direção, ó Pai. Mas que o Senhor venha colocar, Senhor, em nós, ó Pai, a Tua direção, que o Senhor venha colocar em nós, ó Pai, o Teu fundamento, que o Senhor venha colocar em nós, ó Pai, a Tua essência, a Tua simplicidade, ó Pai, para que o Senhor venha colocar em nós a essência, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abram comigo lá em Isaías 53, eu gostaria que todos vocês abrissem. E acompanhassem com muita atenção, é um versículo que eu gosto muito. Isaías, ele profetiza acerca de Jesus Cristo, e desse versículo especificamente ele fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a trajetória de Jesus Cristo em si. E é muito interessante que ele fala isso 700 anos antes de Cristo nascer, e depois acontece tudo exatamente como foi escrito. Amém? Todos encontraram? Vai dizer bem assim: quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, majestade ou que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. E ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida, até a morte foi encontrado os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vocês podem se assentar. Como já foi falado muitas vezes, hoje é o nosso culto de missão. E eu não posso fazer isso, trazer uma mensagem e não colocar o motivo da missão, não colocar o maior missionário, que é Jesus Cristo, no centro da mensagem. Amém? E eu escolhi esse versículo porque o meu noivo me chamou para ministrar hoje na hora do almoço. Vocês acreditam? É verdade. Na hora do almoço. E aí eu fiquei pensando na parte da tarde o que o Senhor desejaria que eu falasse sobre missão. E o Senhor, ele ecoava uma única palavra no meu coração, que é a palavra servo. Amém? Jesus foi e será sempre o maior servo da igreja, não somente da igreja, mas o maior servo da humanidade. Amém? O servo é aquele que se entrega, aquele que serve, e uma das características do servo é a humildade e a compaixão. Amém? E eu escolhi esse versículo porque Isaías traz Jesus como uma ovelha mansa que foi entregue ao matadouro, ou seja, foi entregue à morte por conta dos nossos pecados. Amém? Vou trazer um pouco de história bíblica. Eu acredito que tem bastante gente, tem muitos visitantes. E para você entender e compreender a profundidade desse evangelho, a gente precisa voltar lá no início. Amém? Então, lá no início, o que acontece? Como houve o pecado enraizado na humanidade, era necessário que as pessoas levassem sacrifícios no altar do Senhor para purificação desses pecados. E não era qualquer pessoa, eram pessoas escolhidas, eram pessoas preparadas que entravam dentro do templo para fazer esse sacrifício. Amém? Eu vou usar uma linguagem bem simples, eu não vou usar muitos termos teológicos para que todos possam compreender de uma maneira clara. Então eles levavam ali a oferta para a purificação dos pecados através do sangue. Amém? Todos conseguiram entender? Para não acontecer mais essa ação, foi necessário que Deus mandasse o seu filho, ou Deus descesse como homem para se sacrificar pelos nossos pecados. Muitos talvez tenham a dúvida assim, mas como assim? Jesus morreu há anos atrás, teve a crucificação de Jesus anos atrás, e como assim ele nos salva hoje do nosso pecado? Foi porque quando Adão e Eva pecam lá no jardim, não especificamente foi Adão e Eva que pecou, mas foi a humanidade que pecou, foi a criação de Deus que pecou. Então, até então, todos nós estavam condenados à morte. Não só a morte física, mas como a morte espiritual. Porque quando Jesus faz o homem, ele assopra o teu espírito sobre o homem. E esse espírito de Deus é a vida. Amém? Então lá no princípio o homem foi condenado a perder essa vida. Ou seja, ele foi condenado à morte espiritual.
Então, por conta desse pecado, teve muita morte, teve muita guerra, teve muita maldade, teve muita traição. E essas coisas que aconteceram lá no passado, muitas vezes refletem a nossa vida hoje. Por isso que muitas vezes na nossa família, muitas vezes na nossa casa, acontece esse tipo de situação. Muitas vezes no nosso redor acontece esse tipo de situação, briga, maldade, vamos colocar assim, tudo que é ruim, tudo que traz morte, tudo que traz separação, divisão, foi por conta do pecado, da escolha de Adão e da escolha de Eva lá atrás. Então nós já estamos encaminhados a fazer esse tipo de maldade. Então nós já estávamos, vamos colocar assim, destinados a sempre a ter escolhas ruins, sempre a maldade está na nossa mente, no nosso coração, nas nossas escolhas. E até por isso que há guerras, há morte, há homicídio, há esse tipo de situação por conta do pecado lá de trás, que muitas vezes enraiza a nossa vida hoje. Amém? Vocês conseguem entender isso? E aonde que entra Jesus? Jesus entra nessa situação, Jesus se sacrifica para que nós hoje pudéssemos ter a escolha de caminhar uma nova vida, uma nova escolha, um novo caminho. E é por isso que Jesus se sacrifica, por isso que nós cristãos temos Jesus como o nosso Salvador. Então, hoje em dia, há uma batalha onde o Satanás, o maligno, rege o mundo e é onde os cristãos se posicionam contra ele. Então, hoje nós temos a escolha de viver uma nova vida. Hoje nós temos a escolha de não repetir muitas vezes as situações que aconteceram na nossa vida. Hoje nós temos a escolha de não repetir algumas situações que aconteceram na nossa casa. Hoje nós temos a escolha de pegar e decidir não roubar. Nós temos a escolha hoje de decidir não ser viciado. Nós temos a escolha hoje de decidir de fazer missão. Nós temos a escolha hoje de estender as mãos. Nós temos a escolha hoje de perdoar. Nós temos a escolha hoje de não guardar mágoa. Nós temos a escolha hoje de caminhar um novo caminho. Amém? Gostaria de ler. Gente, hoje vai ser uma mensagem bem... Vou trazer bastante versículo, tá? Nós vamos ler lá em Marcos 10, 45. E o Senhor soprava no meu coração, Marcos 10, 45, enquanto eu estava falando. Então o Senhor soprava no meu coração a palavra servo. Porque Jesus foi o maior servo e o maior exemplo de servo, de servir não somente a igreja, mas servir a humanidade, servir as pessoas. Por quê? Porque ele se entregou, amém? Ele sofreu uma morte, não somente uma morte qualquer, mas uma morte de cruz, amém? Uma morte sofrida, vamos colocar assim, uma tortura, para que nós hoje pudéssemos ter a escolha de servir a Ele, amém? Ou seja, é um relacionamento comprometido, assim como Cristo serviu a humanidade, nós hoje, por sermos gratos a Ele, servimos a Ele, amém? Vai dizer bem assim: pois nem mesmo o Filho do Homem que veio para ser servido, mas sim servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu fiz toda essa introdução aqui. O que eu gostaria de dizer para você hoje é que nós como servos e nós como cristãos devemos, isso é um dever hoje, em nome de Jesus, saiam com isso na sua mente, que hoje o nosso dever é caminhar as mesmas caminhadas que Cristo Jesus. O nosso dever hoje é fazer as mesmas obras que Cristo Jesus. Essa é a nossa motivação. É por isso que nós viemos aqui nesse culto, para ouvir sobre Ele, para aprender sobre Ele, para nós poder sair desse ambiente e caminhar como Ele, para nós sair desse ambiente e falar como Ele, para nós sair desse ambiente
ambiente e agir como Ele, para nós sair desse ambiente e ter uma motivação, para nós sair desse ambiente, não ser motivado a ser o mais rico, o mais famoso, o mais conhecido, sabe? Todas essas motivações são em vão, perto da motivação que Cristo nos entrega, que é seguir o seu caminho, fazer discípulo, fazer as suas obras, crescer o Evangelho, avançar a igreja, frutificar, edificar, avançar, curar, libertar, levar a mensagem, levar o Evangelho, levar a paz, levar a multiplicação de almas, levar a multiplicação de vidas. Ei, o nosso objetivo é muito mais que qualquer objetivo daí de fora, qualquer objetivo carnal. Nós temos, além de tudo, um propósito e uma missão a ser seguido, e nós temos o maior exemplo de missão e de caminho que devemos seguir, que é o caminho de Jesus e a personalidade de Jesus, amém? E hoje eu vou ministrar sobre 2 pontos, e eu peço para você não limite Jesus a esses 2 pontos, mas foi os 2 pontos que o Senhor pediu para que eu falasse, que nós como cristãos devemos ter como características básicas na nossa vida, não somente aqui na igreja, mas na nossa família, na nossa casa, com nossos amigos, no nosso serviço, na nossa escola, em qualquer ambiente. Nós devemos ter essas 2 características, que é humildade e compaixão, amém? Jesus Cristo, além de um exemplo de servo, Ele é um exemplo de humildade, amém? Humildade não é alguém que é pobre, vamos colocar assim, alguém que, vamos colocar assim, não tem dinheiro, alguém que é vergonhoso. Humildade não tem a ver com esse tipo de característica. Humildade não é alguém que fala manso. Humildade não é alguém que se coloca como vítima, tipo, sabe, fazendo vitimismo. Ai, não sei o que, não sei o que. A humildade é você entender o lugar que você está e a posição que você ocupa. E mais profundo que isso, a humildade é você sempre pegar e se colocar numa situação onde você está disposto a colocar alguém à sua frente ou acima. Essa é a humildade. A humildade é você sempre estar é alguém que sempre impulsiona, não sei se é exatamente assim que se fala essa palavra, outras pessoas. A humildade não é relacionada a alguém que se acha o pior ou alguém que se acha o melhor, mas é alguém que pega e não acha o outro melhor que você e não acha o outro pior que você. Ele entende a sua posição. E eu vou colocar um versículo onde explica, 2 versículos que explica a humildade de Cristo, que fica lá em Filipenses 2, 5 e 7, vai dizer bem assim: seja a atitude de você mesmo em Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e aí, indo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Esse versículo estava dizendo basicamente assim: olha, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, quando ele chegou à terra, ele não se posicionou exatamente para as pessoas verem, tipo assim, nossa, eu sou filho de Deus, eu sou melhor. Não, muito pelo contrário, mas ele se esvaziou de si mesmo e serviu como servo, se assemelhou como homem, ou seja, ele se colocou no lugar da humanidade, ele sofreu as mesmas dores que você, ele passou pela mesma situação que você, ele teve, sabe, os mesmos problemas que você, ou jovem, ou seja, Jesus foi jovem, Jesus foi adolescente, Jesus teve as mesmas trajetórias que nós, humanidade, temos hoje em dia. Ele não pegou a sua característica de Deus e se posicionou ou usou isso para se tornar melhor que a humanidade. Não, muito pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo dessas características, e se ele usou alguma característica
característica que vinha de Deus, como poder, virtude, foi para servir a igreja. E muitas vezes nós pegamos um cargo, nós pegamos um posicionamento dentro da igreja. Muitas vezes nós pegamos um cargo na empresa ou em qualquer ambiente, e nós pegamos e inflamos o nosso ego e se posicionamos e nos achamos no direito de ser melhor, ou mais inteligente, ou mais digno, ou mais santo, ou mais usado, ou mais poderoso, ou mais cheio da glória, ou mais cheio da unção que outras pessoas. Sabe, olha só que exemplo de humildade. Jesus, que era Deus, ele se esvaziou dessas coisas para se tornar semelhante. E muitas vezes nós, como igreja, nos achamos num posicionamento melhor de julgar alguém lá fora ou alguém que saiu, porque muitas vezes estamos simplesmente aqui dentro, sendo que na verdade nós somos iguais, piores ou semelhantes àqueles que não conhecem a Cristo. Muitas vezes nós até fazemos a missão, mas nós fazemos a missão agarrado com o ego. Olha, nós damos porque nós temos e nós somos melhores porque nós temos. Muitas vezes é esse ego inflado que dá no nosso coração. E hoje a gente fala, olha, a gente tem que fazer missão, a gente tem que levar. Mas antes da gente ir, a gente precisa trabalhar o nosso caráter aqui dentro. Nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade aqui. Amém? Sim ou não? Sabe, e Jesus, ele é um exemplo de humildade ao qual devemos seguir. Lá em Mateus 20, 25, vai dizer bem assim: Vocês sabem que o governante das nações as domina, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, o meu desejo hoje era nem desenvolver a mensagem. Eu só queria lançar esse versículo no coração de vocês e vocês pegar isso como base. Olha só que legal, fala bem assim, ó. Os governantes das nações dominam, as pessoas importantes exercem autoridade sobre ela. Mas não será assim entre vocês. Ou seja, isso não cabe a nós. Nós não devemos exercer um governo externo aqui dentro. Ao contrário, quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Sabe, nós, igreja, não estamos aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir uma nação. Nós estamos aqui para servir uma cidade. Nós estamos aqui para servir umas pessoas. As pessoas. E olha só que mais profundo. Você não veio aqui nesse ambiente para ser servido apenas, mas você veio nesse ambiente para servir a um Deus. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade que a gente vem para esse ambiente assistir a banda cantar um louvor bonito, o ministério cantar um louvor bonito, assistir as meninas dançar uma dança bonita, assistir a palestra, mas isso, sabe, isso não é a essência de um culto. A essência do culto é relacionado à entrega. A essência de um culto é relacionada ao seu servir, a entregar o seu coração, a entregar a sua adoração, a entregar o melhor. Olha, se é para adorar, se é para cantar junto, eu vou fazer o meu melhor. Se é para me glorificar, eu vou fazer o meu melhor. Se é para me interceder, eu vou fazer o meu melhor, porque eu não estou servindo apenas a um ambiente externo, mas eu estou servindo a um ambiente interno. Eu não estou servindo apenas, sabe, ao ambiente de igreja, mas eu estou servindo as pessoas que aqui também estão vindo. Muitas vezes nós levamos isso, nós levamos isso como obrigação, ou nós levamos isso apenas como sabe, um trabalho assim que a gente tem que vir aqui fazer alguma coisa e ir embora.
eu tenho que vir aqui limpar a igreja, eu vou só limpar a igreja e vou embora. Eu tenho que vir aqui se posicionar como um obreiro na porta, se posicionar como intercessora aí para orar pelo culto e tá bom. Eu vou vir aqui só para dançar, eu vou vir aqui só para cantar com os jovens, eu vim aqui para assistir, eu vou vir aqui com meu amigo, sabe? Mas nesse ambiente é muito mais profundo que isso. Você tá vindo aqui para servir um Deus que já serviu por você. Você tá vindo aqui para servir um Deus onde se sacrificou com você. Então se sacrifica por Ele aí, quebra a vergonha, quebra medo, quebra a iniquidade, quebra o pecado, rompe as barreiras para alcançar Cristo. Muitas vezes nós falamos assim: Jesus, vem e me toca, mas quantas vezes estamos disponíveis a rasgar qualquer tipo de medo, a rasgar qualquer tipo de barreira para tocar a Deus, para invadir o coração de Deus? Muitas vezes nós oramos: Deus, eu quero receber um pouco, eu quero sentir um arrepio, mas e você está disposto a fazer algo diferente para Ele? Sabe, intercessor, você não foi chamado para ficar bonitinho do lado da igreja, posicionado só com as mãos levantadas, não. A sua oração tem que gerar efeito em quem não consegue acessar a presença de Deus. A sua oração tem que gerar cura, mesmo que você não coloque as mãos sobre a vida das pessoas. Sabe, isso é servir. E o último ponto era só 2, né? O segundo ponto era a compaixão. Jesus, Ele era humilde e Ele se compadecia por todos, resumidamente. Abram comigo lá em 1 Pedro 3, 8, 9. Peraí. 3, do 8 ao 9. 1 Pedro, versículo de número 3. Peraí, 3. Não. Capítulo de número 3 e versículo de número 8. Vou ler. Quanto aos demais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Ame-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso que foram chamados, para receberem bênção por herança. Lá em Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassíveis uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Lá em Colossenses 3:1 vai dizer: portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu acho bem interessante que, se você pegar para ler a trajetória de Jesus quando ele fazia milagre, basicamente, eu vou citar aí praticamente todos os versículos, tem um detalhe que está escrito bem, que está bem assim: e Jesus se compadeceu. Antes de Jesus fazer qualquer tipo de obra, de milagre, de cura, ele se compadecia. Ou esse se compadecer é você se colocar no lugar ou você sentir as mesmas dores. E nós, como igreja, precisamos ter isso em nós, ter, sabe, a compaixão firmada em nós. E isso muitas vezes é uma das coisas que o inimigo tenta roubar da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, essa compaixão de Cristo. Eu vou voltar lá no versículo de cima, que fala bem assim, que Jesus, olha só, Jesus, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo Deus, sabe, ele não estava no direito naquele momento de nos condenar. E muitas vezes nós nos achamos no direito de condenar outras pessoas. Sabe o que acontece? O Senhor me deu uma frase hoje. Eu nem sabia que ia usar, mas eu estava
estava pensando nisso, que na nossa régua, na nossa medida, nós somos boas pessoas. Vocês se acham boas pessoas? Sempre na nossa régua, nós se consideramos boas pessoas. Nós nos medimos como boas pessoas. Porque para nós, sempre há uma justificativa para sermos maus. É mais ou menos assim. Eu vou falar mal, eu vou mentir, ou eu vou fazer qualquer coisa fora da Bíblia, mas sempre damos um motivo para isso. Então nós nunca olhamos para nós e admitimos ser ruim, porque sempre temos uma justificativa para ser mal. Então na nossa régua nós sempre somos bons, amém? Vocês conseguiram entender isso? Então na nossa régua nós sempre sentimos-se no direito de condenar alguém, ou subjugar alguém, ou de reforçar algo ruim da pessoa, porque para nós mesmos nós não somos assim. É mais ou menos isso, nós não gostamos da outra pessoa porque ela falou mal da gente, mas muitas vezes nós falamos mal de outras pessoas. Muitas vezes nós não gostamos de alguém porque alguém tem um jeito que nós não gostamos e nós falamos mal. Mas nós sempre achamos uma situação para aquela pessoa ser pior do que a gente. É mais ou menos isso. Olha, eu sou assim, eu pequei, mas foi porque fulano faz também, ou alguém fez isso comigo, então nós sempre achamos uma justificativa para ser ruim. E olha só, vou voltar lá no versículo de cima. Olha, se nem Jesus, sendo perfeito, sendo bom, se colocou nesse ambiente, muitas vezes nós mesmos nos queremos se colocar. Não tenha isso na sua mente, que essa mensagem é específica para alguém, para outra pessoa ou para outra. Tenha essa mensagem para o seu coração. Nós somos assim. E nós precisamos trabalhar isso em nós diariamente, sempre, sempre. Vou falar um negócio. Jesus, ele conta uma parábola de um semeador que sai e planta a semente, e essa semente ela cai à beira do caminho, a outra semente cai na terra que tem rocha, na outra semente cai na terra que tem espinho, e outra semente cai numa boa terra. E a semente que cai antes do tempo, que cai à beira do caminho, vem o passarinho e rouba a semente. Aí a semente que cai em terra rochosa, ela é sufocada, e a semente que cai em espinho, ela não cresce, alguma coisa assim. Mas a semente que cai na boa terra, na terra preparada, ela cria raiz, ela cresce e ela gera frutos. E eu estava pensando, para quem não sabe, eu cuido desse pessoal aqui, dos jovens da igreja. E aí eu estava pensando assim, Deus, por que muitas vezes os jovens nas igrejas normalmente são muito subestimados, ou seja, são os piores membros para muitos pastores, para muitas pessoas, eles dão muito trabalho. Aqui não acontece, de fato, não acontece, bem raro. E eu estava olhando assim, Deus, por que no coração deles a gente consegue ver as palavras, tipo assim, resultado, fruto? Por que aqui nós conseguimos ver jovens que conseguem ser obreiro, conseguem ser batizado, que ora por outras pessoas e milagre que acontece, que pega, expulsa demônio, intercede, tem unção e fala em línguas e tem tradução de línguas? E por que a gente não consegue ver isso em muitas outras pessoas? Em muitos outros irmãos? Eu peguei e falei assim, Deus, será que a gente está ensinando algo diferente, algo específico para eles que a igreja não está sabendo? E Deus falou no meu coração que não era verdade, que a mesma mensagem que a gente passa para eles é a mesma mensagem que é passada nos cultos, porque é um só povo. E o Senhor, Ele falava no meu coração que a diferença estava na terra. A terra deles estava
está preparada, está pura. Enquanto tem muito marmanjo de 40, 50, 70 anos, 20 e poucos anos, tem muita mulher aí, adulta, que muitas vezes tem um coração rochoso, ou seja, recebem a mensagem, recebe o ensinamento, recebe a revelação, recebe o toque, recebe a oração, mas muitas vezes não deixa essa semente frutificar no coração por conta do orgulho. Enquanto tem um jovem, um menininho de 14, 15, 16 anos, que muitas vezes ninguém dá nada, muitas vezes que há 2 meses atrás estava na droga, muitas vezes a menina 2 meses atrás estava ficando com todo mundo, e em 2, 3 meses, 4, 5 meses tem a vida transformada, porque recebe a palavra, guarda a palavra e sai desse ambiente e transmite a palavra lá pra fora. O Senhor não está trazendo mensagem diferente pra ninguém, não. O que está mudando muitas vezes é o seu coração. Fecha o ouvido, fecha o olho e não quer receber a mensagem. Muitas vezes pega, acha que sabe mais que todo mundo. Muitas vezes se acha a quarta pessoa da Trindade e acha que não precisa ser ensinado, que não precisa ser direcionado. E é por isso que não cresce, é por isso que não frutifica, é por isso que não dá resultado, é por isso que não é servo, é por isso que não alcança vidas, é por isso que tem um ministério superficial, é por isso que tem uma vida espiritual superficial, porque simplesmente não deixa a palavra de Deus entrar no coração e frutificar, gerar resultado. Ei, o Senhor não está olhando se é homem ou se é mulher, o Senhor não está olhando se é jovem ou se é adulto ou se é ancião. Ele está olhando para um coração que está disponível a receber, que está disponível a entregar a vida. O Senhor está olhando uma vida que está disponível a mesmo caindo, a mesmo pecando, se levantar, se santificar e levar o evangelho, servir ao reino, servir a igreja em obediência, humildade e compaixão. Amém? Sabe, não importa quantos anos você tem de igreja, não. O que importa é se você está disponível a sair desse ambiente e levar a palavra que você ouviu aqui em prática na sua vida. Sabe, o fundamento do evangelho vocês já têm, que é orar. O fundamento do evangelho de jejum, de buscar a palavra, de obediência, de santidade, vocês já têm. Isso foi ensinado para a igreja. Sabe, foi ensinado para vocês que vocês têm que buscar dom, que você tem que buscar jejum, que você tem que buscar unção. Foi ensinado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes é só metade da igreja que pega isso e coloca em prática lá na vida. Sabe, saia desse ambiente e coloque aquilo que é ensinado em prática, que você vai ver gerar resultado na sua vida. Você vai ver a sua vida sendo transformada. Devemos assumir a missão de Cristo e sua humildade e bondade. Vou ler o último versículo para estar encerrando. Em 1 Coríntios 4, 1, 2, vai dizer bem assim: portanto, que todos nós considerem servos de Cristo e encarregados do seu ministério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Esse versículo está dizendo basicamente assim: vocês que querem ser servos de Cristo, vocês pegam o ministério de Deus e se carreguem, ou seja, se responsabilizem por isso e sejam verdadeiramente fiéis àquilo que vocês se comprometeram a fazer. Sejam fiéis àquilo que vocês escolheram a servir. Sejam fiéis na onde o Senhor colocou você para servir. Sejam fiéis a Deus e carreguem esse ministério, carreguem essa mensagem, carreguem essa presença que você recebe aqui com muita responsabilidade. Amém? Vamos colocar de pé. Gostaria de fazer uma oração. Logo o ministério já pode entrar com louvor. Feche os seus olhos. Tire esse momento para orar. Ei, Espírito Santo, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos ensinado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter, Senhor, nos direcionado, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que a tua igreja, Pai, venha a ser frutificada, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que a tua igreja venha a ser edificada, Pai, no teu evangelho, ó Pai, na tua mensagem, ó Pai. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração, ó Pai, venha estar apto, Senhor, a te receber, a te ouvir, Senhor.
Espírito Santo, ó Pai, nós entendemos, ó Pai, a importância do Seu sacrifício. Nós entendemos, ó Pai, a importância, ó Pai, da cruz, ó Pai. Pai, não banalizamos, Senhor, o Teu ato, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha tocar em corações agora, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que o Teu derramar, ó Pai, venha se descer, ó Pai, sobre a vida, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, alcança, Pai, essas vidas agora, Pai. Traga, Senhor, a mudança, Pai, de mente, ó Pai. Traga a renovação do Teu Espírito sobre eles, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, ministra, Senhor, no coração de cada um, ó Pai, nessa noite. Flua, Pai, flua, Senhor, sobre nós, ó Pai. Não nos deixe sair daqui vazio. Não nos deixe sair daqui sem Te tocar. Não nos deixe sair daqui sem Te sentir. Não nos deixe, Senhor, sair daqui sem contemplar a Tua face, a Tua glória, a Tua unção, ó Pai. Derrama, Pai, sobre a Tua igreja, ó Pai, o Espírito novo, ó Pai, sobre nós, ó Pai. Espírito Santo, ó Pai, eu oro, ó Pai, para que o Senhor venha confrontar a nossa alma, ó Pai, para que o Senhor venha ministrar a nossa